Olá, companheiros, tudo bom com vocês? Hoje eu não estou com o Tomás aí para dar um auxílio, mas eu acredito que vocês vão gostar da conversa, que a conversa vai ser bem produtiva. Quem puder já deixa um gostei aí, já deixa um like no canal para a gente continuar produzindo aí uns vídeos para vocês. Hoje eu gostaria de conversar sobre a decisão que, se não me falha a memória, foi tomada na quarta-feira pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que foi uma decisão bem simbólica para o nosso ordenamento jurídico, apesar de que não é uma decisão vinculativa, a gente não tem um mecanismo vinculativo nesse sentido para poder fazer com que essa decisão gere efeitos no nosso ordenamento jurídico de pronto já. Então, mas é interessante que a ONU ainda deu um prazo de 180 dias para o governo brasileiro cumprir os ditames dessa decisão. Então, mesmo assim, o Brasil, por fazer parte desse pacto de direitos humanos da ONU, e se não me falha a memória, desde 1992, o Brasil é obrigado sim a cumprir, mesmo que a gente não tenha nenhum mecanismo legal que vincule essa decisão e que obrigue o Estado brasileiro a cumprir de imediato essa decisão, tá bem? Mas é muito simbólica essa decisão. Simbólica demais. E por quê? Porque começa a derrubar e cada vez mais a gente vê se desmanchando essa narrativa da Operação Lava Jato, essa narrativa que foi contada principalmente com o juiz Sérgio Moro, pintando lá o juiz Sérgio Moro como um grande jurista, como um grande juiz, né, o incorruptível, algo meio que parecido com um Robespierre da Nova República. Mas no fim das contas, cada vez mais esse juiz Sérgio Moro vai se tornando caricato. Né? Caricato, pelo menos para quem tem um pouco de noção de como funciona o ordenamento jurídico, como funciona o direito administrativo, os princípios do direito administrativo, o estatuto da magistratura em si, que nada disso foi observado pelo juiz Sérgio Moro. Nada disso, pessoal. Inclusive, esse Comitê de Direitos Humanos da ONU acabou declarando a parcialidade do juiz Sérgio Moro no julgamento da Operação Lava Jato, né? Também declarou que ele violou direitos políticos e direitos civis do ex-presidente Lula, né? E aí surpreende tanto, né? O arauto do direito, alguém que se considera um jurista tão nobre, não conseguir respeitar o próprio princípio de presunção de inocência de qualquer pessoa. Porque, afinal de contas, desde quando começou o processo, o juiz Sérgio Moro já considerava, e assim ele fez para operar o processo inteiro, porque ele conduziu o processo dessa maneira, já a priori condenando o ex-presidente Lula. Tá bem? Ou seja, desrespeitando completamente o princípio da imparcialidade. Foi completamente parcial. Né? E tanto ele como aquele outro procuradorzinho mequetrefe lá, também do Paraná, o Deltan Dallagnol, que vem de família riquíssima, né? A gente já sabe, a gente já tem informações nesse sentido. E também temos a clara noção, hoje já, de que eles, mesmo que estavam revestidos sobre um cargo estatal e estavam agindo em nome do Estado, eles tinham interesses políticos e eleitorais. E aí Sérgio Moro pintava que não, que ele nunca iria se candidatar a presidente, que ele nunca faria acenos políticos. Né? Tudo hoje a gente já sabe, mentira. E alguém que mente tanto assim para a opinião pública e nem se desculpa e nem explica o porquê que tá agindo de tal maneira, é preocupante. Ainda mais uma pessoa que era juiz, que veio oriunda da magistratura, que já vem revestida com um poder, tá bem? Porque tá agindo em nome do Estado. Tá certo? E aí toda a operação midiática que foi feita para condenar o ex-presidente Lula, tanto que até hoje, para boa parte da população brasileira, infelizmente, que segue alienada e acompanhando as mídias corporativas, acabam considerando Lula, assim, como um condenado. Né?
mesmo que o STF já reconheceu a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Ou seja, e pessoal, tenham a clara noção, se uma pessoa teve a sua sentença anulada, como é que essa pessoa vai ser condenada? Eu acho tão triste ver que não há nota do Jornal Nacional, não vai ter um editorial gigantesco no Fantástico falando sobre a inocência de Lula e como Lula foi perseguido politicamente, né? Coisa que a gente via diariamente durante o contexto da Operação Lava Jato. Todo aquele ativismo judicial, aquelas campanhas midiáticas ao redor do judiciário e do Ministério Público, tudo isso o próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU declarou que o governo brasileiro vai ter que reaver. Ou seja, o Poder Judiciário vai ter que começar a encarar essa perspectiva, porque a gente sabe que tem vários Sérgios Moros por aí, né? E que usam da máquina estatal, usam da sua toga para fazer discurso político, para criar rivais políticos, para acabar com carreiras políticas de certos indivíduos. Tá bem? E esse Comitê de Direitos Humanos, antes que venham aí já comentar, encher o saco, falar que, sei lá, cara, vai saber o que vocês viajam em falar que eram juízes indicados pelo PT ou indicados por esquerda, são juízes independentes da ONU, nesse comitê, que avaliaram essa situação, já fizeram o debate e análise das situações por 6 anos, ou seja, não é uma decisão precipitada, não é uma decisão que não foi planejada, tá bem? E nenhum desses juízes era brasileiro, tá bem? E todos eles foram no mesmo sentido, de reconhecer que juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol, seus assessores jurídicos agiram com parcialidade, invadiram os direitos civis, direito à privacidade, principalmente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque não pôde nem no seu velório da sua ex-mulher, não foi no velório do seu neto, tá bem? Teve decretado uma prisão completamente arbitrária, tá bem? Completamente arbitrária, às vésperas das eleições que ele seguia como líder nas pesquisas, tudo muito engraçado, né? Mas é bom porque cada vez mais a gente vê se desmanchando e se deteriorando essa narrativa da Operação Lava Jato e essa narrativa contada pelo falso jurista Sérgio Moro, né? Falso operador do direito, sempre fingindo que sabia alguma coisa do direito, sendo que hoje a gente já tem a clara certeza que ele é um asno no direito, né? Tanto que ele não pratica leituras, não é um ávido leitor, tem um conhecimento precário sobre o direito, precário, basta ver qualquer entrevista ou palestra dele, ele é precário, então serve para cada vez mais desmanchar o mito do Sérgio Moro como alguém competente, coisa que ele não é, nunca foi. Basta ver as sequências anteriores de atuação dele em outros casos, como o caso do Banestado, lá na década de 90, não é? E eu acho que é importante, mesmo que, como eu disse no início do vídeo, não temos mecanismos de certa forma, vincular essa decisão e fazer com que o governo seja obrigado a cumprir, a gente sabe que o Brasil, por fazer parte desse pacto, ele vai ter que cumprir essa decisão, tá bem? A ONU decretou um prazo de 180 dias e é bem simbólico para desmanchar todo esse mito, toda essa narrativa, né? Toda essa destruição midiática que foi feita principalmente em cima do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula. Eu também gostaria de salientar para vocês que esse comitê da ONU não foi uma abordagem, de certa forma, construída pelo próprio comitê,
tá bem? A iniciativa foi da defesa do Lula, que começou isso em 2016 e trouxe isso para discussão no Comitê de Direitos Humanos. E eles conseguiram, então, em 6 anos de debates, de análises, consideraram o juiz Sérgio Moro, o Marreco de Maringá e o procurador Deltan Dallagnol, principalmente as duas figuras-chave da Operação Lava Jato, como parciais. Tá bem? Isso para qualquer operador do direito que se considere digno ou que se preze pela operação do direito, isso é uma afronta. Isso é uma afronta gigantesca, porque quando tu está atuando em um cargo estatal, tu tem que agir com imparcialidade, seja qual cargo estatal que for. Seja técnico administrativo, seja analista judiciário, seja juiz, seja procurador, seja servidor de uma prefeitura, tanto faz. É um princípio do direito administrativo extremamente claro. Qualquer pessoa que já estudou para concurso ou tem uma mínima noção de direito administrativo sabe sobre isso. E aí causa um espanto para mim, estudante de direito, ver que um juiz que foi pintado como um herói, como um arauto do direito, um ser de extremo saber jurídico, não consegue respeitar um princípio tão simples que é o princípio da imparcialidade. Não é? Fora todas as outras arbitrariedades que ele fez na condução do processo do ex-presidente Lula, como não ter respeitado a presunção de inocência, que é algo basilar também no direito penal. Todas as outras decisões que ele toma são decisões de pouco embasamento, né? Basta ver as provas, chega a ser ridículo, e chega a ser ridículo também ainda outros 9 magistrados terem assegurado tudo que o Sérgio Moro fez. Né? É muito preocupante, é ridículo até para o Poder Judiciário. Mas a gente sabe também que tem a escada decisória, né? Que a partir do momento que um juiz toma uma decisão, os juízes acima eles estão influenciados pela escada decisória. É muito comum no Poder Judiciário os juízes de primeira instância emitirem as suas decisões e acabarem sendo referendados pelos de segunda e terceira instância, pelo fato de os de segunda e terceira instância acreditarem naquela decisão do de primeira instância. Isso é o que a gente chama de influência da escada decisória. Tá certo? Mas o judiciário existe justamente nessas instâncias para prevenir esse tipo de coisa. Tá certo? É por isso que as decisões daí em órgãos superiores, em órgãos de instâncias acima da primeira, são órgãos colegiados e não decisões monocráticas decididas por um único juiz. Tá certo? Para que a gente não permita esse tipo de situações, onde a influência de uma só pessoa é central para todo o processo. Tá bem? Só que o que acontece? Naquela época a gente vivia é inegável isso hoje, uma época de caça às bruxas midiática. E quem fosse contra o discurso de Sérgio Moro, ou quem fosse não referendasse aquilo como magistrado, seria pautado na mídia como petista, como um traidor da pátria, como talvez alguém corrupto, de certa forma. Não é mesmo? Então, inclusive, eu acho que é por isso até que os 3 ministros do TRF que na época condenaram o ex-presidente Lula, inclusive com a mesma pena que o Marreco de Maringá, ex-juiz Sérgio Moro, condenou, hoje eles não se manifestam mais e evitam a todo custo a mídia. Sendo que na época estavam lá, né, consolidando o discurso de Moro, falando que era isso mesmo. E hoje se encontram escondidos em seus gabinetes, não conseguem dar a cara a tapa, porque sabem que traíram seus próprios princípios como magistrados. Tá bem? Mas, enfim, hoje eu nem queria me estressar tanto, porque, afinal de contas, essa semana aí foi uma semana bem simbólica para aqueles que torcem pelo progressismo e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como pelo Partido dos Trabalhadores, e por toda a desgraça que foi feita em nome dos interesses corporativos e financeiros da nossa elite porca burguesa,
que acabou fazendo tudo isso com o Partido dos Trabalhadores de forma indevida, arbitrária e cruel. Tá bem, pessoal? Então hoje, ó, é Lula, Lulinha, tá bem? Dia ótimo para quem torce. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam ler na íntegra a decisão do Comitê dos Direitos Humanos, para quem se interessa, porque é realmente bem interessante, mostra todos os direitos, tanto civis como políticos, que foram violados pela Operação Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro, em decorrência de todos esses processos. E eu acredito que é bom para vocês entenderem também toda essa dinâmica do processo e como isso foi construído. E, enfim, é bom para a gente ter a mente que é Lula 2022, a gente tem que lutar por um Congresso Nacional majoritariamente progressivo, tá certo? E de preferência do Partido dos Trabalhadores, tá bem? Porque a gente tem que fazer com que o Congresso Nacional reconheça que toda essa Operação Lava Jato e o impeachment de 2016, foi 2016? Foi 2016, na ex-presidenta Dilma, foi golpe. Porque a gente tem que lutar por isso também. O Congresso Nacional tem que reconhecer que aquilo foi um golpe, tá bem? Não foi um impeachment jurídico, não foi algo legalmente aceito. Foi um golpe parlamentar, tá certo? Então a gente tem que lutar para isso, a gente tem que militar o máximo possível para conseguir eleger os nossos deputados e senadores que tenham vínculo com o nosso pensamento e também pelo nosso grande líder Lula, tá bom? Obrigado, pessoal, agradeço a quem assistiu. Um beijo a todos e um abraço.